Então, nosso tema de hoje é por que adoecemos? Quando pensamos em doença, a primeira coisa que vem à nossa mente é o quê? O nosso corpo físico, os remédios que nós tomamos, as dores, o sofrimento que nós temos. Mas qual é o motivo das nossas dores? A nossa ciência física, ao procurar os motivos das nossas doenças, ela olha simplesmente o nosso corpo físico. Procura no nosso organismo físico as fragilidades, aqueles agentes externos, vírus, bactérias, ou dificuldades do nosso corpo que nos causam doenças. Então, assim, nós procuramos entender como funciona o câncer, doenças autoimunes, doenças psicológicas, esquizofrenia, toque. E assim a medicina procura no nosso corpo a causa para essas doenças. E procura também na matéria a solução para esses problemas, através de drogas, de medicamentos que são organizados para evitar essas doenças ou para curá-las. Ou, quando não é possível curar, simplesmente amenizar os sintomas, dar uma qualidade de vida para o paciente. Hoje a medicina tem percebido que muitas das nossas doenças são psicossomáticas, ou seja, decorrem de questões mentais, de como a pessoa leva aquela vida, do seu aspecto estar feliz, triste, deprimido ou não. Mas o que o Espiritismo nos diz sobre isso? Para que a gente possa entender a causa do porquê nós adoecemos, é importante que a gente compreenda um pouco mais do que vai além do corpo. Todos sabemos que nós temos um corpo físico, assim como nós sabemos que somos um espírito. Só que o que a maioria não sabe, o espírito é feito de matéria espiritual e o nosso corpo físico é feito de matéria física. Mas entre ambos há algo intermediário chamado perispírito, que é feito de matéria semimaterial. Então, entre o espírito ou alma e o nosso corpo físico existe o perispírito. Então, quando os espíritos se apresentam para nós, alguém vê um espírito, ou eles se apresentam no plano espiritual, é com o perispírito. Aquela forma que a gente enxerga é o perispírito. Porque o espírito em si não teria forma. Aquela forma, então, é o perispírito como ele se apresenta. Mas por que a gente está conversando sobre isso? Porque o perispírito é ele que é a base, ele é o molde para o nosso corpo. Quando nós vamos nascer, quando o óvulo se encontra com o espermatozoide, como saberemos que corpo será gerado? Com base no nosso perispírito. Ele é o modelo, ele é a base, ele é o espelho de onde o nosso corpo vai sair. Então é muito importante ter conhecimento sobre o seu perispírito, porque foi com base nele que o nosso corpo foi moldado da forma como nós somos. E ele está conosco. Então, atualmente, enquanto encarnado, nós temos um espírito, o perispírito e o corpo. Os três andando juntos no mesmo espaço, porque estão em dimensões diferentes. Então, nós somos o nosso espírito, o nosso perispírito e o nosso corpo. Uma das coisas que a gente costuma não saber é que uma das grandes funções do corpo é drenar energias negativas do perispírito. Então, uma das funções do corpo é realmente ficar doente. Ele serve para isso. Não obstante, a gente não gosta de ficar doente, mas é uma das finalidades dele. E nós nascemos sabendo disso. Por que isso? Porque o corpo ele é como uma esponja. Ele absorve aquelas energias negativas no nosso perispírito. Então, quando o nosso corpo físico está doente, deveríamos buscar a causa dessa doença no perispírito.
E quando o perispírito está doente, deveríamos buscar a causa dessa doença no espírito. E assim nós entendemos um processo muito mais complexo do que uma simples doença e um medicamento que a gente toma enquanto encarnado. Então, quando ficamos doentes com o nosso corpo físico, é o final de um processo. Quando o nosso corpo está doente, muito antes disso, o nosso perispírito está adoecido e o nosso espírito também está adoecido. É por isso que em muitas doenças nós tomamos remédio, melhoramos e a doença volta. Porque a causa não foi remediada. É por isso que várias doenças que nós temos atualmente são derivadas do nosso próprio corpo. Não são de agentes externos, somos nós mesmos. As doenças psicológicas, próprio câncer, doenças autoimunes, doenças do nosso próprio corpo. Questões que nós trazemos do nosso perispírito, decorrente de questões, de dificuldades de vidas anteriores, ou até mesmo dessa, dependendo da situação. Então a gente começa a compreender que a origem de todas as nossas doenças somos nós mesmos. Nós causamos as nossas próprias doenças. Mas por que isso? Através do enfraquecimento do nosso espírito, do nosso perispírito, o que chega até o nosso corpo físico. Então toda a fonte do nosso problema, toda a fonte do nosso adoecimento está na nossa mente, nos nossos sentimentos, na nossa forma de agir, nos nossos pensamentos. Porque são eles que plasmam energias negativas no nosso perispírito. Mas será que é isso mesmo? Isso mesmo. Então aquele sentimento de ódio, de raiva, de vingança, de arrogância, de prepotência, ao longo de várias encarnações, adoecem o nosso espírito, adoecem o nosso perispírito e refletem no nosso corpo físico atualmente. E é por isso que nós tomamos remédios a vida inteira e continuamos adoecendo. É por isso que são descobertos vários medicamentos, vários tratamentos, e nós continuamos adoecendo. Porque a causa de todos os males é a nossa conduta moral. É a nossa forma de ser, a nossa forma de agir. Então a reforma íntima, a mudança da nossa forma de ser, é a chave para o não adoecimento. Mas isso não significa que a gente não precise tratar o nosso corpo físico. Obviamente. Quem está doente tem que tomar remédio, mas saiba que o remédio alivia a nossa dor. É importante que a gente busque a origem do nosso problema com outros tipos de tratamentos, analisando a causa daquele mal. O que Joana de Ângeles diz para nós que é enfermidade? É o resultado da inarmonia das vibrações emitidas pelo ser pensante. O que é isso? Nós pensamos e liberamos energias. Quando essas energias são desarmoniosas ou inarmoniosas, elas nos deixam doentes. Então, quando temos inveja, somos orgulhosos, gananciosos, ciumentos, preguiçosos, arrogantes, estamos adoecendo. Quando desejamos vingança, estamos adoecendo. Quando desejamos o mal do próximo, estamos adoecendo. Isso é ciência. E essa é a causa de todos os nossos males. Várias vidas, várias encarnações acumulando energias negativas, faz com que os nossos corpos fiquem, de fato, muito adoecidos, muito enfraquecidos. E uma mudança de postura, ela é necessária.
para que a gente comece a buscar a nossa saúde espiritual, que consequentemente será a saúde física. O equilíbrio mental é o equilíbrio do corpo físico. E uma série de instrumentos a gente pode usar. O melhor e mais básico instrumento de todos é a oração. Quando a gente busca fazer uma oração, nós criamos um canal com a espiritualidade superior. E energias positivas vêm sobre nós, ajudando a voltar o nosso pensamento ao equilíbrio, a limpar a nossa mente. Então a gente percebe que a nossa mente ela é muito mais forte do que a gente imagina. E ela é a causa de toda a nossa felicidade ou de todo o nosso sofrimento. Porque são as nossas escolhas, os nossos pensamentos é que vão nos trazer as consequências aí para a nossa vida. Se estamos doentes, saibamos que decorrem dos nossos próprios atos. Se não estamos doentes, é o momento de vigiar, de prestar atenção na nossa vida, para que a gente não adoeça posteriormente. Então as patologias físicas decorrem dos nossos sentimentos. E outro espírito, chamado Hamed, nos esclarece um pouco mais sobre essas patologias. Portanto, as causas das doenças somos nós sobre nós mesmos. E para que tenhamos equilíbrio fisiológico, é preciso cuidar das nossas atitudes íntimas, conservando a harmonia da alma. A harmonia do espírito, a harmonia dos nossos pensamentos, buscando o equilíbrio. Quer dizer então, Carlos, que se eu tiver equilíbrio, tiver harmonizado, eu não preciso mais tomar remédio, tomar nenhuma vacina. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos iniciando um processo. Enquanto a gente caminha no processo, é preciso que a gente continue tomando tudo que a medicina, obviamente, coloca à nossa disposição. Nós vamos iniciar uma longa caminhada de busca da saúde do nosso espírito, através do equilíbrio dos nossos sentimentos, através de busca da saúde do nosso perispírito. O perispírito, ele reflete tudo o que nós somos. Quando alguém olha para o nosso perispírito, tudo o que nós somos e fizemos está lá marcado. Ele está impregnado daquelas energias que nós somos. E quando ele está adoecido, como o da maioria de nós é, ele precisa ser limpo. Ele precisa voltar ao equilíbrio. E ele é drenado através do nosso corpo físico. Então, no nosso corpo físico que vão saindo aquelas energias negativas através de doenças, fraquezas, algumas anomalias, que assim a gente chama, mas são processos de limpeza perispiritual. Algumas vezes, o nosso perispírito ele está tão contaminado, que nós nascemos só para dar uma limpeza nele, para que a gente possa nascer de novo com o perispírito mais equilibrado. Conhecem que situação é essa? Há um tempo atrás, houve uma discussão jurídica no Brasil muito forte, também na FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, que envolveu todas as religiões, sobre a possibilidade do aborto do anencéfalo. Eram aquelas crianças que eram geradas e dentro da barriga elas já não tinham cérebro, não tinham condição de sobreviver imediatamente ou por muito tempo. Discutia-se se a mãe era obrigada a carregar uma criança na barriga por 9 meses, sabendo que ela não viveria. Essa era a discussão. Ou se ela poderia, uma vez constatada essa situação, fazer o aborto, retirar aquela criança, já que ela não teria vida após o parto. A FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, sempre foi contra, por um motivo, o que eu acabei de explicar. Muitos de nós, pelo peso do nosso perispírito, precisamos encarnar só para limpar aquela extrema carga tóxica do nosso perispírito.
para que a gente imediatamente desencarne e nasça de novo. Impedir que esse processo se desenvolva é impedir a limpeza do perispírito daquele espírito. Eu sei que muitas vezes pode parecer doloroso pedir que a mãe carregue essa criança, mas é importante que a gente entenda o que se passa nessa situação. Obviamente que a escolha é sempre da mãe, mas há sempre um motivo por trás do porquê as coisas acontecem. Em um determinado momento, há uns 6 anos atrás, a mulher de um amigo meu estava grávida. Tudo correu tranquilamente, a criança morreu no parto. E eu perguntei no templo sobre a situação, a família ficou muito triste. Falou: não, meu filho, o mesmo espírito vai voltar imediatamente. Então muitas vezes a gente percebe que, não tendo conhecimento espiritual, a gente tende a se indignar ou não compreender certas situações. Mas quando a gente começa a entender como a atividade espiritual funciona, como Deus está sempre trabalhando em nosso favor, a gente começa a aceitar melhor como as coisas acontecem. Então não é uma punição, não é um sofrimento irrelevante, não é algo sem sentido, mas são processos de limpeza do perispírito que as crianças ou que nós vamos passando. São processos importantíssimos para que a gente compreenda como a saúde espiritual e física ela é encontrada. Não obstante, à primeira vista pode parecer estranho para todos nós, mas o conhecimento espiritual busca justamente isso: nos trazer equilíbrio e segurança nas situações que acontecem conosco e ao nosso redor. Então a saúde espiritual decorre de nós, dos nossos conhecimentos, da nossa forma de ser, da nossa forma de agir. Então, quando nós prestamos muita atenção no negativo, como tem acontecido, sempre que uma notícia ruim aparece, a gente presta muita atenção nela, repete muito aquele assunto e deixa de prestar atenção nas coisas boas que acontecem. Tudo isso vai nos contaminando. Mas uma grande situação é muito importante ou muito influente no nosso adoecimento. Uma situação que todos nós temos por uma questão cultural de várias vidas que nós trazemos: a dificuldade em nos auto-perdoar. Quando a gente faz algo muito errado, nós temos muita dificuldade em nos perdoar pelo que nós fizemos. Não estou falando só desta vida, eu estou falando que o nosso inconsciente traz isso dos erros que nós já cometemos. Esse sentimento de tristeza ou de ser indigno, ele é tão grande que uma das funções da encarnação é esquecer o nosso passado, para que o remorso saia da nossa mente e nos dê um pouco de alívio enquanto a gente está encarnado. Muitas pessoas perguntam: mas por que eu não lembro das minhas vidas anteriores? Seria muito mais fácil eu lembrar? Não seria. Porque uma das grandes vantagens de estar encarnado é esquecer o mal que nós já fizemos. Se a gente lembrasse, o rancor, a tristeza não nos deixaria viver, ter sossego para iniciar uma nova encarnação. Isso a gente pode ter certeza. No livro Nosso Lar, uma das senhoras que estava mais tempo trabalhando em nosso lar, com uma condição espiritual razoável, só conseguiu enxergar ou ter acesso ao seu passado espiritual de 300 anos para trás. Ela não conseguiu ter notícias do resto do seu passado, porque a mente dela não ia dar conta. Se o espírito equilibrado só consegue ver 300 anos do seu passado, imagina nós. Imagina o que aconteceria conosco se tivéssemos pleno conhecimento do que nós já fizemos. Não teríamos sossego para iniciar uma nova caminhada espiritual. Então, o esquecimento é uma dádiva de Deus para nós. É um alívio para que a gente possa iniciar tudo do zero. Do zero parcialmente, porque o nosso inconsciente, ele nos dá sempre indícios de quem nós somos. Os nossos pensamentos,
nos dá sempre indícios de quem nós somos, mas indícios. Nada que atrapalhe a nossa força de vontade de seguir em frente nessa encarnação. Então a doença é nossa companheira, é nossa amiga, não é uma inimiga. A gente tem que tratar as nossas doenças pensando na causa de todas elas. Por que tem o problema no estômago? Por que tem o intestino preso? Por que tem o câncer? Todos os reflexos no nosso corpo físico têm bases nos nossos sentimentos. E é isso que nós precisamos tratar. Tomamos o nosso remedinho para o corpo físico, mas é preciso tratar o nosso espírito, buscando a origem. Porque cortando a origem do mal, o nosso perispírito se limpará e aquilo vai cessar. Mas enquanto a gente não cortar o mal do nosso espírito, vamos nascer por várias vidas com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, as mesmas doenças. E a gente sabe que o mundo entrando na era de regeneração, na era do amor, as doenças têm que começar a cessar, porque a nossa forma de vida será diferente. Nos perdoando o nosso próximo, o equilíbrio se instaurará na nossa mente. Compreendendo os nossos erros e o erro do próximo, compreendendo que nenhum de nós é infalível e que o nosso irmão não é infalível, vamos ter mais sossego para seguir em frente. Um mundo de compreensão, de mais companheirismo, para que a gente tenha mais condições de estudar, de se equilibrar, de analisar o que passa no nosso íntimo e assim definitivamente drenar essas energias negativas que nos incomodam. É do conhecimento popular uma história interessante de Chico Xavier. Ele tinha um problema no olho crônico, que não cessava. O olho dele ficava drenando. Um desses médiuns de cura quis curá-lo. Ele falou, não precisa, porque se você curar o meu olho, outra doença surgirá. O que ele quis dizer com isso? Que a energia negativa do perispírito, ela precisa ser drenada. Se você cura uma coisa de um lado, ela vai sair de outro lado. Porque o nosso perispírito, ele precisa ser limpo. Digamos que o nosso perispírito seja mais ou menos como uma panela de pressão. Se a pressão não sair por aquele buraquinho e você tampar, vai explodir, vai sair em outro lugar. Se a sua doença está saindo em um determinado local, ela vai sendo drenada, a gente vai tratando. Mas se for crônica, às vezes a gente é seguido por uma doença a vida inteira, porque está limpando o nosso perispírito. Mas esse é um conhecimento que a gente vai adquirindo daqui para frente, a entender a importância do adoecimento. Mas não é só o adoecimento que limpa o nosso perispírito, porque senão a gente vai sair daqui todo mundo querendo ficar doente. Não é esse o nosso objetivo. Existe uma energia que consegue drenar a carga negativa que adoece o nosso perispírito, consegue desintegrar a energia negativa do nosso perispírito. Que energia é essa? Uma única energia que consegue drenar a carga negativa que existe no nosso perispírito. Se utilizarmos esta energia, podemos nos livrar da etapa da doença. Qual é a maior energia do universo? A do amor. Aqueles espíritos que verdadeiramente amam, ficam doentes por missão, ou por compromisso, ou porque pediram, mas energeticamente não há nada para ser limpo.
A energia do amor desintegra qualquer energia negativa no nosso perispírito. Quando eu falo amor, é do verdadeiro amor. Está nos dito o instrumento que nós podemos usar. Quem não quiser ficar doente, quem quiser se livrar do sofrimento, está aí a chave. Aprenda a amar a si mesmo, aí ao próximo e a Deus. Porque essa é a chave para a nossa libertação. Essa é a chave para desintegrar as energias negativas do nosso perispírito. Quem nos diz isso é Ramatiz. Essa energia nos liberta. Então não existe nenhuma energia maior que a energia do amor. Joana de Ângeles fala que não existe nenhuma situação que não possa ser resolvida através do amor, do verdadeiro amor. Nos livros de André Luiz a gente vê várias passagens onde, quando a situação é bem difícil, que nada está resolvendo, eles vão atrás de um espírito que consegue verdadeiramente amar. E aí a situação é resolvida toda vez. Desenvolver o sentimento do amor não é fácil. Assim como desenvolver o sentimento do perdão e até do auto-perdão não é fácil. Tudo esses grandes sentimentos, como eles são muito difíceis, me parece que seja mais fácil a gente começar pelo raciocínio. Porque a gente consegue dominar o nosso raciocínio, a gente não consegue dominar muito os nossos sentimentos. Então, se a gente começar a entender o que é amar e o que é perdoar, a gente consiga repetir os movimentos que nos levem a Ele. Aquele que ama, compreende e auxilia. Então a gente começa auxiliando as pessoas. Não importa o que a gente sinta, a gente começa a auxiliar. É por isso que o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é um instrumento para desenvolver o amor. Você começa repetidas vezes a praticar o bem, até que aquilo começa a fazer parte de nós. E você não sobrevive se não ajudar. Isso é o amor. Aquele que ama não está feliz se não ajudar. Aquele que ama não consegue estar em paz se as pessoas ao seu redor não estão em paz. Madre Teresa era uma grande madre no seu convento, largou tudo para ir para a rua viver com os pobres, porque ela não conseguia ser feliz vendo a pobreza. Isso é o amor. O Mestre Jesus optou por uma caminhada onde ele pudesse mostrar para as pessoas a sua mensagem. Isso é o amor. O Mestre Assis encarnou para mostrar como poderíamos ter uma vida simples. E vários outros encarnaram para nos mostrar isso. Não só no mundo da religião, mas no mundo da política, da ciência. E em vários locais a gente aprende como o amor à ciência, o amor ao próximo, pode sim mudar aquilo que está ao redor das pessoas. E assim a gente aprende a ser saudável. Saudável é quem então? Saudável é aquele que consegue nutrir sentimentos elevados na sua mente, condutas elevadas em si mesmo. É aquele que busca então o equilíbrio. E essa é a nossa busca. Saúde mental, saúde espiritual, para enfim a gente obter a saúde física. Então por que nós adoecemos? Fisicamente, porque temos a mente adoecida. E por que temos a mente adoecida? Porque temos muitas encarnações de repetidas condutas negativas. E precisamos quebrar esses ciclos de condutas negativas. E a hora é agora. Chega. Estamos aqui porque cansamos de repetir os mesmos erros de antes.
Estamos aqui porque já nutrimos por várias encarnações sentimentos negativos e percebemos que não valeu a pena. Estamos aqui porque nossos companheiros espirituais evoluíram e nós ficamos para trás. Porque nós insistimos naquilo que não deu certo. E agora a gente tem um tempo perdido para correr atrás. E esse é o nosso objetivo. A busca da nossa saúde, do nosso equilíbrio mental. E aí nós temos que nutrir os sentimentos elevados. Compreensão, benevolência, perdão, o silêncio quando ele é importante para todos nós, a paciência, sentimentos que devemos exercer diariamente. O primeiro, para mim, e mais fácil de todos, é o silêncio. Porque o silêncio é mais fácil do que nutrir os outros. A gente cala a boca primeiro para não falar bobagem e depois a gente pensa com calma. E assim a gente vai aprendendo a se controlar. E através da nossa razão, a gente consegue desenvolver sentimentos melhores, praticando. Mas é preciso praticar diariamente, repetidamente. Como se fosse um mantra. O que é um mantra? É uma frase-chave que a gente repete. E esse mantra fica na nossa mente. A energia daquelas palavras ficam em nós. Assim é a conduta espiritual. Então, meus amigos, que a gente possa aí compreender um pouco mais sobre a chave do nosso adoecimento, sobre a importância do espírito e do perispírito sobre o nosso corpo físico. E que tudo que nós somos aqui enquanto matéria decorre do que nós somos enquanto espírito, decorre do que nós já fomos anteriormente. E que a nossa conduta de hoje é a chave para o nosso futuro. Se quisermos um futuro mais feliz, mais tranquilo e calmo, é preciso mudar a partir de agora. E que o Mestre Jesus nos dê força aí para que a gente consiga mudar a nossa forma de ser a partir de agora.